Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos mudar de tema e vamos falar de preocupação, esse vampiro que te suga ao tempo. O meu nome é Mário Portela, bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no livro Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprende a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Sabes quantas horas da tua vida tu já gastaste a resolver problemas que nunca existiram? A investigação da Universidade de Cornell chegou à conclusão devastadora que 85% das coisas com que nós nos preocupamos no dia-a-dia nunca acontecem. 85%. Isto significa que passas mais de 3/4 do teu tempo mentalmente a combater fantasmas. E nos restantes 15%, que realmente acontecem, 80% das pessoas descobriu que conseguiu lidar com a situação muito melhor do que tinha antecipado. Há algo que eu costumo dizer frequentemente em conversa, em consulta, em debates. Uma estatística bem antiga dizia que as coisas más só nos acontecem 11% das vezes. Diz-me, tu eras capaz de apostar o teu dinheiro todo em algo que só tinha 11% de hipóteses de acontecer? Então, por que tanta preocupação? E sim, não disse preocupação, disse pré-ocupação. E se te dissesse que existe uma espécie de vampiro na tua vida que te suga a energia todos os dias, que te rouba o sono, que te impede de desfrutar dos momentos bons, e que tu próprio alimentas religiosamente esse vampiro? E se te dissesse que esse vampiro se chama preocupação? Olha à tua volta agora mesmo. Tu estás a ouvir-me, tu estás bem, tu estás seguro. Mas aposto que neste preciso momento, algures na tua mente, latente, há uma vozinha sussurrante que te está a lembrar de algo que pode correr mal amanhã, agora, daqui a 10 minutos, mais logo, na próxima semana ou até daqui a 10 anos. Essa voz não descansa nunca e já falamos dela vezes sem conta aqui no Quem Cala Consente. Lutamos contra esta voz, contra este carrasco interior, desde o primeiro episódio. É um facto que, ao longo dos tempos, falamos várias vezes sobre preocupação, mas hoje quero olhar para a preocupação como se fosse um alarme de incêndio avariado que dispara quando não há fogo nenhum para tu te preocupares. A preocupação é talvez o crime perfeito da mente humana. Porquê? Porque te convence de que está a proteger-te quando na realidade está a destruir-te por dentro. É como um sistema de segurança que não só não funciona, como ainda por cima deixa as portas todas abertas enquanto te faz acreditar que estás ultra protegido. Pensas naquele e-mail que ainda não respondeste e que pode, quem sabe, talvez, eventualmente, causar um problema. Revolves na cama a pensar se disseste a coisa certa naquela conversa de há 3 dias atrás. Antecipas cenários catastróficos para aquela reunião de trabalho da próxima segunda-feira como se fosses um argumentista de filmes de terror. E diz-me, se és assim tão criativo para filmes de terror, para momentos de thriller, por que não escreves o teu próprio livro? E não andas a destruir a tua vida. Sabes qual é o mais perverso de tudo isto? É que a preocupação faz-te sentir que estás a ser produtivo. Pelo menos estou a pensar no problema, podes dizer tu a ti mesmo. Pelo menos estou a tentar preparar-me. Mas a preparar-te para quê exatamente? Para um futuro que existe apenas na tua cabeça? Aqui está a verdade nua e crua, aliás, como é apanágio do Quem Cala Consente.
A preocupação é a única atividade humana que consegue transformar o presente perfeitamente funcional num inferno baseado num futuro que provavelmente nunca vai acontecer. É como queimares a tua casa hoje porque há a probabilidade microscópica de ela arder amanhã. Aqui no Quem Cala Consente já falámos uma vez sobre vampiros energéticos. Aqueles que não precisam de sangue, mas precisam de momentos. Cada vez que uma pessoa se preocupa, essa pessoa alimenta-se do momento presente dela. Ela podia estar ali a rir-se com os filhos, a saborear um café, a sentir o sol na cara, mas em vez disso está na sua frequência mental a transmitir energia pura que está a vampirizar-se a si mesmo. Parabéns, acabaste de compreender como a preocupação funciona na vida. Mas aqui está o que é verdadeiramente tragicómico nesta história toda. Tu não és vítima deste vampiro interior. Tu és o vampiro e a vítima ao mesmo tempo. És tu que escolhes, momento após momento, alimentar este parasita mental que tu criaste. És tu que lhe dás casa, és tu que lhe dás comida, és tu que lhe dás um horário nobre no teu cérebro. Este é o episódio 158. Vamos abordar a preocupação. Porque dizer preocupação seria fugir àquilo que ela realmente é. Neste podcast desafiamos as mentiras confortáveis que nos mantêm pequeno, que nos impedem de atingir um plano para vivermos em pleno. Deixa-me ser claro contigo. Se chegaste até este ponto da tua vida a funcionar no piloto automático da preocupação, se te habituaste a viver sempre com um pé no presente e outro no futuro catastrófico, então está na hora de acordares para uma realidade muito mais simples, muito menos dramática. A preocupação não é uma característica da tua personalidade. Tu não és uma pessoa preocupada. A preocupação é um hábito e, como qualquer hábito, pode ser mudado. A questão é, estás disposto a olhar de frente para este vampiro que criaste e cortar-lhe finalmente o fornecimento de energia? Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Cada pensamento pensa, aprendes sem eu querer. Cenários que invento antes mesmo de acontecer. A mente corre longe, mas os pés ficam no chão. É prisão invisível feita só da minha mão. E as horas viram dias e os dias viram anos. Sempre a pensar, sempre a temer. A anatomia do monstro. Agora que já identificaste o vampiro dentro de ti, está na altura de compreenderes exatamente como ele opera. Porque não podes combater um inimigo que não conheces. E a preocupação é um inimigo mais sofisticado do que aquilo que tu possas imaginar. Vamos começar pela mecânica básica. Imagina que estás a conduzir o teu carro numa estrada perfeitamente normal, quando de repente aparece na tua mente um pensamento aparentemente inocente. E isso é aquele carro que vem aí não parar no sinal vermelho. E pronto, o gatilho, o trigger, foi puxado. O que acontece a seguir é uma cascata mental que funciona como um comboio desgovernado. O teu cérebro, que é uma máquina de sobrevivência fantástica, só que às vezes exageradamente zelosa, pega nesse e se e transforma-o numa produção cinematográfica completa. Primeiro, já vês o acidente, depois já te vês no hospital, a seguir imaginas as contas médicas que não vais conseguir pagar, depois perdes o emprego porque estás de baixa e no final da viagem, em 3 minutos na tua mente, já estás falido, sozinho e quase a morrer. Tudo por causa de um carro que parou perfeitamente no sinal vermelho. Isto é o que os psicólogos chamam de preocupação catastrófica, mas eu prefiro chamar-lhe ficção científica mental, ou o vampiro que te suga o tempo. Porque é exatamente isto. É uma ficção. É um monstro que te persegue.
O problema é que o teu sistema nervoso não sabe distinguir uma ameaça real de uma ameaça imaginária. Para o teu corpo, preocupar-te com um cenário inventado é exatamente igual a vivê-lo na realidade. E isto acontece em tantas situações que nós já versamos aqui no Quem Cala Consente, que provavelmente estás com a sensação de um déjà vu quando me ouves a falar disto. Mas há mais coisas verdadeiramente perversas no meio disto tudo. A preocupação é mantida por duas categorias de crenças que trabalham em parceria como dois criminosos experientes dentro de ti. A primeira são as crenças negativas sobre preocupar-te. É quando tu pensas, se eu não parar de me preocupar, eu vou ficar louco. Ou, esta ansiedade vai dar cabo de mim. Ou, se continuar assim, vou ter um esgotamento nervoso. Estas crenças fazem com que fiques preocupado com o facto de estares preocupado. É como ter medo de ter medo, literalmente. E quando ficas ansioso por causa da tua ansiedade, crias um ciclo que se alimenta a si mesmo. É como um cão que tenta morder a própria cauda, mas que nunca para de correr, até à exaustão. Depois tens as crenças positivas sobre a preocupação, que são ainda mais traiçoeiras porque se disfarçam de virtudes. Estas são as crenças que te fazem pensar que preocupar-te é uma forma de responsabilidade. É uma forma de amor. Muitos acham até que é uma forma inteligente de preparar o futuro. Se eu não me preocupar com os meus filhos, algo terrível pode acontecer-lhes. Ou se eu não antecipar todos os problemas possíveis no trabalho, eu posso falhar. Estas crenças transformam a preocupação numa espécie de ritual mágico. Uma destas coisas da namastreta, como se o simples facto de te preocupar tivesse poderes sobrenaturais para influenciar a realidade. Como se tu fosses um xamã mental cujos pensamentos ansiosos pudessem proteger o mundo dos desastres. É tudo uma ilusão de controlo, absolutamente sedutora, mas completamente falsa. Já falamos de neurociência vezes sem conta no Quem Cala Consente. Já te mostrei como tudo isto funciona. Quando te preocupas, o teu cérebro ativa as mesmas regiões que ativa quando estás genuinamente a resolver um problema. Quando te preocupas, moves-te em círculos infinitos, sem sair do lugar. O mais irónico é que todas as estratégias que possas usar para controlar a preocupação são precisamente as que tornam a preocupação mais forte. Tu tentas suprimir os pensamentos preocupantes, mas toda a investigação psicológica mostra que tentar não pensar em alguma coisa é a melhor forma de pensar sem saber. Aqui está a verdade que pode mudar tudo. A preocupação não te protege do futuro. A preocupação rouba-te o presente. Não é preparação, é procrastinação emocional e ficção de terror interno. Não é amor, é ansiedade disfarçada. Não é inteligência, é uma forma sofisticada de autossabotagem e aceitação de vida medíocre. O teu cérebro criou este sistema porque, se calhar, na savana africana há milhares de anos, antecipar perigos era uma questão de vida ou morte. Mas agora vives numa realidade onde a maior parte dos perigos que antecipas são tão improváveis que seria mais sensato preocupar-te com a possibilidade de seres atingido por um meteorito. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. A vida corre e tu ficas nas dúvidas. Não te preocupes. Não te preocupes. Quantas vezes me amarrei ao que podia falhar e esqueci de viver o que estava a passar. Ansiedade é corrente feita de suposições que aperta o peito e rouba as emoções. E as horas viram dias e os dias viram anos. Sempre a pensar, sempre a temer. Protocolos anti-vampiro. Agora que já sabes como funciona a máquina da preocupação, ou da pré-ocupação, como eu gosto de lhe chamar, está na altura de aprenderes a desmontar um pouco, peça por peça,
este vampiro da tua vida. E vou ser direto contigo. Não é magia, não há truques de relaxamento nem frases bonitas, não é positividade dita de manhã 5 minutos por dia. É pura engenharia mental. É reprogramação deliberada dos teus padrões de pensamento. A técnica que te vou trazer chamamos-lhe de períodos de preocupação e vai parecer-te completamente contraintuitiva. Em vez de tentares eliminar as preocupações, vais dar-lhes um horário nobre. Sim, ouviste bem. Vais começar a criar um espaço, um tempo sagrados exclusivamente para te preocupares. Escolhe uma hora específica do dia, sempre à mesma hora, e reserva-lhe uns 15, 20 minutos. Tem de ser uma hora em que consigas cumprir religiosamente este compromisso e nunca próximo da hora de dormir, porque senão vais programar o teu cérebro a ficar ansioso quando deveria estar a descansar. Todos os dias, sei lá, às 6 da tarde, às 7 da manhã, vais ter um encontro marcado com as tuas preocupações. Mas não é qualquer lugar. Tens de escolher um sítio específico na tua casa que vais usar exclusivamente para isto. Ou um sítio específico onde tu te sintas bem para fazeres este processo. E agora vem a tal parte que pode mudar tudo com esta reprogramação. Durante o resto do dia, sempre que uma preocupação aparece na tua cabeça, não vais combatê-la nem alimentá-la. Vais simplesmente dizer-lhe: fica agendado para às 6. Às 6 eu penso nisso. Às 6 vou apontar tudo sobre este problema. E vais escrever essa preocupação num bloco de notas que vais carregar contigo para mais tarde pensar. É como se fosses o secretário da tua própria mente. Quando alguém telefona durante o dia com um assunto que só pode ser tratado numa reunião específica a uma determinada hora, tu dizes: vou anotar isto e tratamos disso na reunião das 6. Pode parecer-te contraintuitivo, mas aqui está o truque psicológico mais importante. Depois de anotares a preocupação e a agendares, tens de tomar uma decisão consciente sobre onde vais colocar a tua atenção naquele momento. Pergunta-te: qual é a coisa mais importante e produtiva que posso fazer agora mesmo, ou o que é que eu interrompi para me preocupar? E depois sim, quando chegarem as tais 6 da tarde ou as 7 da manhã, cada um faz a sua determinação, tu vais sentar-te no teu lugar designado, vais abrir o teu bloco de notas e aqui é que acontece algo mágico que vai surpreender-te completamente. Muitas das preocupações que escreveste durante o dia já não te vão parecer nada relevantes. Algumas até te vão parecer ridículas. E isto acontece porque as preocupações são como bolhas de sabão. Parecem enormes quando estão perto dos olhos, mas quando ganha distância, vês que são praticamente transparentes. Para as preocupações que ainda te parecerem importantes, que ainda levantarem uma questão, há que fazer a pergunta demolidora de todas: que ação concreta posso tomar sobre esta preocupação que tenho? Se existir uma ação concreta que possas tomar, escreve-a e agenda quando vais fazê-lo. Se não existe nenhuma ação concreta, se não há nada que esteja sob o teu controlo, então reconhece isso e decide conscientemente libertar a tua preocupação. Mas atenção, libertar uma preocupação não significa fingir que não existe. Significa reconhecer que não podes influenciar o resultado, que não podes controlar aquilo que não tens controlo. Então, gastar energia mental com isso é como tentares empurrar uma parede com a esperança de que ela se mova. É um desperdício de recursos que podes aplicar em coisas que realmente podes controlar. Sim, ao longo do Quem Cala Consente, dei-te imensas ferramentas que podes utilizar aqui também para lidar com a preocupação. E algumas delas podes lembrar-te de cor, como diários de pensamento, perguntas de prova, que aliás falamos recentemente nos episódios sobre perfeccionismo. Se queres algo mais direto, algo mais funcional, pois bem, em 2025 eu lancei o livro Não Te Preocupes. Podes encontrá-lo em qualquer loja da Amazon. Ou então, se quiseres comunicar sobre o assunto, saber um bocadinho mais e até ir apanhando algumas dicas gratuitas sobre isto e muito mais, podes ir ver no meu novo Substack que eu abri de propósito para criar uma comunidade que está a aprender e a caminhar junto. Podes encontrá-lo no mportela.substack.com.
vais ver o link na descrição do episódio. Enfim, vou ser novamente brutalmente honesto contigo. Esta técnica do período de preocupação vai parecer-te estranha e artificial no início. Vais sentir-te tentado a abandoná-la porque te parece demasiado estruturada ou até demasiado ridícula. Mas é exatamente essa estrutura e esse surrealismo mental que vai quebrar o padrão caótico das preocupações constantes. É como aprender a conduzir. No início, tens de pensar conscientemente em cada movimento, embreagem, mudança, travão, acelerador. Parece artificial, complicado, mas com a prática torna-se automático. E o mesmo acontece com a gestão das tuas preocupações, com a gestão das tuas pré-ocupações. Com o tempo, vais conseguir lidar e adiar naturalmente os pensamentos preocupantes sem precisares de os escrever. Vais conseguir até identificar automaticamente quando uma preocupação é produtiva ou está só a sugar-te o tempo. Não te preocupes. Não te preocupes. A vida corre e tu ficas nas dúvidas. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Liberta a mente, abre horizontes. Não te preocupes. Não te preocupes. Não te preocupes. Antes que o tempo fuja. E aqui chegamos ao fim de mais uma viagem ao território da mente humana. Se conseguiste acompanhar-me até aqui, se não desligaste quando as coisas ficaram desconfortáveis, se não fugiste quando te confrontei com a verdade sobre o vampiro que tu alimentas, então já provaste algo de fundamental a ti próprio. Provaste que consegues controlar onde pões a tua atenção e isso, ao ouvinte de Quem Cala Consente, é literalmente um superpoder no mundo em que vivemos. Recapitulando, a preocupação não é uma característica imutável da tua personalidade. Nasceste uma pessoa sem preocupações, como quem nasce com os olhos castanhos. A preocupação é um hábito mental que tu foste aprendendo, que praticaste até à exaustão e que podes desaprender com a mesma determinação com que tu aprendeste isso. É certo que vai demorar, mas isso é como tudo. Se fosse fácil, tomavas uma pastilha. A mudança real, como em praticamente tudo o que te vou trazendo e alertando para a consciência aqui no Quem Cala Consente, apenas acontece quando tu sais da tua zona de conforto, da teoria, e entras na zona de transformação, da prática. E isso exige coragem. Coragem para admitir que tens um problema, coragem para experimentares algo novo, ou então coragem para aceitares que mereces um plano para tu viveres em pleno. No próximo episódio, certamente, vamos mergulhar ainda mais fundo na mente humana. Vamos explorar outras áreas. E vamos desmontar várias ilusões. E isso é a panagem de Quem Cala Consente. Mas antes de chegares ao próximo episódio, eu preciso te pedir algo neste. Se este conteúdo fez sentido para ti, se reconheceste o vampiro que há dentro de ti, então subscreve o podcast, partilha-o com alguém que sabes que anda a lutar com os mesmos demónios mentais que tu e eu. Porque a transformação individual cria ondas de transformação coletiva. E hoje em dia, partilhar é exatamente a tua pedra no charco que pode levar as ondas a outras pessoas. Enfim, foi por aí estares, por teres tido a coragem de olhar de frente para estes padrões mentais, por não teres fugido quando a conversa ficou difícil, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio, cuida bem de ti e não te preocupes. Se tiveres dificuldade, pois então contacta-me, vai ao Substack, deixa-me uma mensagem ou então pelas redes sociais. Fala-me de ti, diz-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente.
check, vamos lá rolar. É meu portela ideias a girar.